Mas o que eu queria te perguntar, você falou você pincelou o tipo de empresa e o estágio de empresa que se beneficia. Porque eu já vi no nosso mercado, tu bem lembrou, né? Informalmente, esse tipo de deal sempre foi feito. Não é de Uhum. hoje. Pô, preciso aqui. E já tem, por exemplo, software houses, eu já vi muito comum fazer desenvolvimento por equity, né? Que é uma coisa que eu raramente recomendo. Uma software house, você passar o seu produto para alguém desenvolver, é difícil ver histórias felizes nesse sentido, o que não é a verdade quando a gente fala de mídia. E aí a minha pergunta é, que tipo de empresa se beneficia, que estágio, enfim, como que a gente pode entender, né? Não existe uma ferramenta universal para todo mundo, mas para quem realmente serve esse tipo de modalidade? Perfeito. Voltando até na questão da software house, o Media por Equity é um termo muito bonito para juridicamente se dizer sweat capital. É Então, isso eu aí. estou trabalhando por, enfim, suor e etc., e eu vou deter o capital da sua empresa. Não é algo novo no mercado, pode ser feito com o escritório de advocacia, pode ser feito com uma software house, pode ser feito efetivamente com um player de mídia e etc. dentro desse lado. Eu gosto sempre de falar desse lado, o ideal é que você não faça sweat capital no que é o core business da empresa, né? O Porque que é o senão você está core? terceirizando o que é efetivamente o que deveria ser o seu diferencial. Então, por isso que eu concordo contigo que software house via sweat capital não necessariamente é melhor para Não, uma empresa né, de não tecnologia. funciona. É. Exato. A gente até fez um sweat capital nosso, da própria For Equity, com o escritório de advocacia, que, enfim, isso é um core business muito específico de estruturação de fundo e etc. E o Freitas Leite, que é o nosso escritório que estruturou tudo para a gente, é um modelo de sweat capital com a gente. Então, foi uma coisa que até a gente mesmo, como entusiastas do modelo, fez para a própria For Equity, na estrutura da holding em si, para trazer players super legais junto com a gente. Mas te respondendo, Pedro, a dinâmica de um Media for Equity ela foi usada de maneira rudimentar em muitos lugares. Eu acho que a parte da creator economy no Brasil, por ser muito desenvolvida, a influência que a creator economy tem no poder de compra de determinados produtos no Brasil, assim, só para você entender, a média do Brasil de pessoas influenciadas por algum influenciador, celebridade, etc., para comprar um produto é 42%. A média do mundo é 17%, Estados Unidos está abaixo, é under index com 16%. Então, os 4 primeiros players são Brasil, México, tem uma parte da China muito grande e Índia. Então, é bem peculiar desse tipo de mercado que tem esse lado. E o Brasil é o primeiro. Então, a gente acaba vendo muita coisa legal aqui no Brasil, de influenciadores criando seus próprios produtos ou grandes marcas trazendo esses influenciadores, e muito num modelo que parece que one size fits all. Eu vou pegar um influenciador, vou trazer para minha marca independente do estágio que ela está, e esse negócio vai dar certo, e muitas das vezes dá errado. Isso é Assim, muito comum, né, Felipe? Essa pessoa é famosa, eu vou pegar, botar ela aqui e aí tudo dá certo. e vai vender para caramba, ele tem uma Vai base de 50 vender. milhões, 20 milhões de seguidores, e tem uma coisa super peculiar do mercado que muitas das vezes é feito por credibilidade, não necessariamente por conversão, porque ele está muito mais no topo de funil do que necessariamente no fundo. E por uma questão tecnológica, assim, o algoritmo do Google e Meta, na maioria das vezes, tem um cap de restrição orgânica de quanto esse influenciador consegue acessar a própria base deles, e normalmente de 3 a 4%. Então, assim, uma pessoa que tem 40 milhões, você vai atingir de maneira orgânica 3% só das pessoas que seguem ele. Então, essa bomba de canhão já deixa de ser uma bomba de canhão tão grande assim quando você coloca na maneira matemática. E o restante, para você atingir, você tem que gastar. Você tem que fazer Google, Meta, mídia de performance, etc., mesmo tendo um canhão de mídia como influenciador para atingir a base. Então, a dinâmica de vou trazer um influenciador de 50 milhões de seguidores e esse negócio vai explodir, vai ser maravilhoso, ele não necessariamente é tão verdade, até para uma questão matemática. Mas voltando ao ponto da pergunta, enfim, da intrínseca da pergunta mídia por equity, ele funciona mais em empresas onde você depende efetivamente de branding para diferenciação. Então, empresas que têm intensidade de investimento em marketing, funciona-se muito isso. Só que dependendo do estágio que você esteja, você vai trazer essa caminhão de mídia de branding, etc., para uma empresa muito early stage. Você não precisa, você está em product market fit, você está ainda tentando entender qual é o seu CAC. E em termos de ROI, a melhor investimento que você pode ter nesse momento de, enfim, bootstrapping, angel, pre-seed, seed, até um Series A, talvez seja o investimento no fundo de funil efetivamente de Google e Meta, porque o propósito desse estágio
Não é aceleração. O propósito desse estágio é você entender teu produto, entender o user experience, entender seu CAC e o ROI. Para você entender o CAC, o Google e Meta é a melhor coisa, porque você atinge e entende que você botou Direto, né? R$ 1, volta o quanto que volta. Então é muito mais específico e não existe outro investimento melhor. Quando entra mídia por equity ou até mídia em geral em termos de branding sendo necessário? Quando você entende que a curva do Google e Meta começou a saturar. Você está colocando R$ 1, não está voltando mais um ponto alguma coisa, ou dois, tem voltando menos. Seu CAC dia após dia começa a subir um pouquinho. São indícios de que a sua curva começou a saturar e você está pescando no seu próprio aquário, se auto-bidando, e aí você precisa alastrar um pouco mais esse aquário para mais gente te conhecer e te considerar, para daí sim a mídia de performance continuar performando para converter pessoas. Nesse estágio, a gente tem alguns estudos disso, enfim, estatísticos e tecnológicos, tem ferramenta de atribuição para isso que a gente acaba usando com algumas empresas. É mais ou menos, dependendo da categoria, uns 6 a 8 milhões de investimento anual, principalmente em fundo de funil, acaba trazendo essa relevância. Até isso, é muito difícil você precisar efetivamente fazer um media por equity e precisar investir em qualquer outra etapa do funil, porque o ROI do fundo de funil vai ser muito positivo. Então, se eu for te falar de maneira pragmática para quem funciona, mídia de branding, que eu posso consolidar como mídia por equity, é mais uma dinâmica. Quem funcionar mídia vai funcionar mídia for equity nesse caso. Vai funcionar mídia por equity, exatamente. Então, assim, é mais um estágio Series E, Series B, mais late stage, que você precisa trazer novos canais de aquisição, não só mesmo o Google e Meta que funcionou até então, e você começa a ter um mar um pouco mais vermelho. Você não está jogando sozinho, como é o caso do início, que qualquer investimento tem um payout. Ali você começa a ter concorrente, ali você começa a ter uma dinâmica que você precisa construir marca e se diferenciar muito dentro dessa perspectiva de branding para trazer essa credibilidade de marca, etc. Então, se eu pudesse te responder, é mais middle late stage. Todos os deals que fizeram mais early stage funciona, mas funciona médio, assim, não é uma coisa que vai fazer uma grande diferença no teu business no início. Para a credibilidade, sim, mas do ponto de vista de conversão, crescimento e etc., não, é mais uma perspectiva de middle late stage mesmo. É interessante, né, Felipe? Não sei se você já viu, agora você está entrando nesse mundo de VC aí com mais, né, nos últimos meses, a gente recebe muito contato de empreendedores de por que que você não, por que que você não cresceu? Não cresci porque as pessoas não me conhecem, não conhecem meu produto. Se eu tivesse dinheiro para comprar mídia, aí eu ia estar bombando. E o que você falou, né, é justamente o oposto. O fato de você não ser conhecido não deveria ser um empecilho, porque ninguém é conhecido nesse estágio, e você tem que descobrir outras coisas, né? Não é ser conhecido, não é aumentar o seu awareness de marca, é ir um a um lá e conseguir os seus clientes. Então, você meio que colocou de maneira muito clara que tem um momento certo para fazer isso.